E agora nós queremos trazer mais uma especialista, que é a doutora Ilona Betkihazy. Ela que é mestre pela PUC do Rio, doutora pela Faculdade de Educação da USP, em Política Educacional. Olá, Ilona, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, deputado. Estava aqui ouvindo a aula sobre a relação dos tributos, né, com as famílias. É verdade, a gente acaba esquecendo, são tantos assuntos e a família foi tão deixada de lado pelos governos, né, que acabam querendo substituir o quarto poder e o poder familiar na sociedade, que a gente esquece desse assunto. É muito bom ficar aqui ouvindo. Com certeza, doutora, com certeza. E nós vamos aí, nós iniciamos falando de educação e vamos encerrar essa parte da tarde falando de educação, sobre políticas educacionais e o apoio às famílias, né? Que esse tema para agora, para esse nosso bate-papo aqui, essa conversa. E nós já tivemos a oportunidade de estar junto em outras ocasiões. Eu quero agradecê-la, né, por participar aqui conosco, por estar mais uma vez aí nos dando a graça, a honra de tê-la aqui conosco e de poder falar para o Brasil todo sobre a importância aí do papel da família, junto também das políticas educacionais que estão em andamento no nosso país, né? E como que a gente pode participar cada vez melhor. A família talvez por um determinado momento, ela teve-se aí inúmeras tentativas de desconstrução da família e do seu papel junto à sociedade, em especial junto às nossas crianças. E é um verdadeiro desafio agora a gente resgatar tudo isso, porque o caminho que estava sendo adotado era um caminho levando a nossa sociedade a uma verdadeira ruína. E nós precisamos agora recuperar tudo isso. Muito obrigado, viu, doutora Ilona, por estar conosco. Deputado Diego, ouvintes e internautas, eu tenho o maior prazer de estar aqui. O deputado é uma pessoa super comprometida com essas questões da família e o direito mesmo, né, dos indivíduos frente à questão do quanto que o Estado acaba invadindo a nossa vida, né? Eu acho que a gente precisa do Estado, a gente precisa de serviços públicos, etc., mas o Brasil, o Estado tem uma proporção gigantesca nas nossas vidas, custa muito caro, interfere demais em todos os aspectos da nossa vida, e é claro que a gente sempre vai ter uma dinâmica, né? O quanto a gente acha que deve, a gente nunca vai ter uma unanimidade. Estou super satisfeito, todos estão super satisfeitos com a atuação do Estado, sempre vai ser dinâmica essa relação. Mas é importante que, para mantê-la saudável, nós conversemos sobre essa relação, né? Então, é por isso que eu estou aqui, para nós podermos ter um diálogo interessante a respeito desse tema. Doutora, eu gostaria que a senhora ficasse bem à vontade aí nesse tempo para poder fazer essa abordagem, fazer essa discussão e para trazer luz aí para a sociedade também. Bom, eu vou começar com uma coisa muito importante, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né? A Declaração é de 1948, ela é uma consequência direta da Segunda Guerra, porque durante a Segunda Guerra, uma boa parte da humanidade se autodestruiu, né? Se destruiu por conflitos que estavam concentrados na Europa, mas que se espalharam pelo mundo inteiro. Então, os líderes mundiais, né, daquela época, que ganharam a guerra, resolveram se juntar e pensar, bom, como que nós fazemos para evitar um conflito dessa magnitude, porque no mesmo século já era a segunda vez que a Europa inteira entrava em guerra, né? E nasceu, então, uma das ações que se seguiu, com o objetivo de tentar evitar que houvesse um novo conflito daquelas dimensões, foi a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que a gente procura implementar no dia a dia desde então.
E no direito à educação, ele é um artigo dividido em várias partes, e a terceira parte diz que é o direito das famílias a escolher que tipo de educação quer dar aos seus filhos. Né? Óbvio, é um artigo bastante vago, até porque é uma coisa de caráter mundial, mas isso nós precisamos sempre ter em mente o espírito desse direito humano. É um direito humano. Se a gente está sempre preocupado com os direitos humanos, a gente tem que estar preocupado com esse direito humano também. Agora, como eu disse antes, é uma dinâmica. Até onde nós vamos permitir, como família, que o Estado interfira na educação dos nossos filhos. Então, eu acho que é importante que o Estado brasileiro, nos seus vários níveis, possa prover a população brasileira com educação, né? Educação escolar, mas que não necessariamente seja exclusivo. Então, por exemplo, está mais do que na hora que o Brasil regulamente o homeschooling, né? Aquelas famílias que, puxa vida, num país gigantesco como o nosso, que tem áreas super isoladas, ou mesmo que tem uma série de denominações religiosas ou não religiosas, as famílias têm direito a escolher que tipo de modalidade querem dar, de educacional querem dar aos seus filhos. E ela pode ser uma modalidade não escolar. Eu não faria isso. A minha filha adora escola, eu acho que a escola é um ambiente que pode ser muito agradável para as crianças, muito rico, mas eu acho que outras famílias podem ter escolhas diferentes da minha e, portanto, nós deveríamos permitir que essas famílias estivessem cobertas pela legislação e que seus filhos estivessem protegidos também pela legislação e por até algum abuso dos pais, por meio de uma boa regulamentação do homeschooling, né? Então, esse é um aspecto que eu queria trazer. A educação é um direito humano, mas não necessariamente a educação escolar. Depois, quando a gente pensa, ok, então a maioria da população, como é no mundo inteiro, vai fazer a opção pela escola, né? Pública ou privada, dependendo de uma série de questões no seio de cada família, né? Uma questão de recursos, uma questão de possibilidade, uma questão de preferência, etc. Bom, então estamos na escola pública. Até onde essa escola pode, digamos assim, incutir conteúdos na cabeça dos nossos filhos para além daquilo que me parece ser um consenso. Não é consenso porque o Brasil não tem um currículo claro, bem feito. Tem a Base Nacional Comum Curricular, que quem me conhece sabe que eu sou bastante crítica a essa normativa. Ela é não escrita, tem uma série de questões, é um pouco viesada em alguns pontos. Mas se a gente dissesse, bom, então todo aluno no segundo ano tem que conhecer a fração, por exemplo, né, dentro da matemática, e saber somar ou fazer somar e subtrair frações com denominadores até a casa da dezena, digamos assim. Se nós tivéssemos isso com essa clareza, nós não temos isso na base, com essa clareza, né? Então, isso aí não me parece que ninguém discordasse disso. Alguém pode dizer, não, mas eu acho que isso deveria estar no terceiro ano, no quarto ano, ou não, ao contrário, deveria estar no primeiro ano, na pré-escola. Pode haver alguma discordância aí, mas é muito difícil que a gente tenha uma discordância quanto a isso, o quanto aqui os alunos aprendam toda a conjugação, até decorem, né? Na minha época decorava, eu acho que tem mais que decorar mesmo, senão a gente acaba não conseguindo construir frases, quer por escrito, quer oralmente, se a gente não sabe, por exemplo, as conjugações verbais, elas atrapalham a nossa vida, né? Se a gente não sabe a tabuada de cor, atrapalha a nossa vida. Então, há coisas que ninguém discute. Mas há coisas que são incômodas, não é? Por exemplo, a gente pode se sentir profundamente incomodado com uma certa abordagem de educação sexual, que é obrigatória no mundo inteiro, todo mundo aborda, né, educação sexual, mas há aspectos disso que podem incomodar as famílias, né? Então, por exemplo, nós temos na educação sexual, nós temos o aparelho reprodutor dos seres humanos, que ele só tem 2 tipos, o aparelho reprodutor feminino, o aparelho reprodutor masculino, e nós temos algumas questões
que por questões congênitas, por malformações, etc., nós podemos ter algum tipo de alteração nesses aparelhos, né? Depois nós podemos entender, né? Mas é o que a gente tem. Então, por exemplo, para crianças até o Fundamental 1, eu acho que está de bom tamanho ensinar o funcionamento do aparelho reprodutor, né? Porque quando a gente começa a misturar a educação sexual com comportamento social, a gente cruza o limite, né? Então, quando a gente começa a falar de homossexualismo, como a gente começa a falar de coisas, outras opções até, às vezes, um pouco mais, menos comuns, né, do que o homossexualismo, a gente, por exemplo, ninguém acha que seria possível alguém falar e mostrar cenas de pornografia para crianças, ou para qualquer aluno no ambiente escolar. Por exemplo, um adulto, uma direção pedagógica, uma coordenação pedagógica, me parece que seria uma unanimidade que não seria aceitável que qualquer adulto mostrasse cenas de cunho pornográfico para qualquer aluno de qualquer idade em num ambiente escolar. Mas entre a orientação escolar e uma cena de pornografia tem de tudo, né? E aí começa uma tensão das escolas com a família. E onde que é o limite? Né? Onde que é o limite? Como é que a gente estabelece o limite? Eu pensei muito, muito sobre isso, por todas as polêmicas que aconteceram nos últimos anos. Aqui em casa eu passei por uma aflição, né? Vou dar um breve testemunho aqui. A minha opção sobre tratar do tema, né, da reprodução humana aqui em casa foi assim: eu respondo de maneira concreta e objetiva as perguntas que me forem feitas. Eu não vou além. Eu não vou um dia sentar e falar, olha, veja bem como é que as coisas funcionam. A pergunta era feita, eu respondia. E me foi dito que a educação sexual na escola da minha filha começaria a partir da 6ª série. Só que alguém teve a feliz ideia, ou no meu caso, a infeliz ideia, de tratar do tema antes da hora, sem que o assunto e o conteúdo fosse submetido aos pais. Eu sou partidária de que o assunto deva ser, então, se você vai usar uma cartilha, ela deverá ser discutida com os pais antes na escola, por exemplo, né? Os pais podem dizer, quem sabe a gente não muda esse termo para outra coisa. Essa experiência ao longo do tempo, né, vai melhorando o conteúdo para que ninguém cause desconforto. Aqui em casa causou, tá? Aqui em casa, minha filha tem bastante liberdade, mas eu digo, às vezes eu estou vendo um filme na sala, ela passa, quer ficar com a gente, eu digo, olha, isso aqui é filme de gente grande, você não vai gostar de ver. Você pode ter um pesadelo, qualquer que seja o tema, enfim. Então, eu acostumo minha filha a dizer, olha, você ainda não tem idade para fazer isso, não é proibido nem nada, mas com o tempo você vai poder ver um filme, sei lá, qualquer. Eu nem gosto de filme de violência nem nada, mas, assim, por exemplo, meu marido gosta, então quando tem alguma violência aqui, já sai todo mundo da sala, né? Então, eu sempre tratei isso dessa maneira, e a escola da minha filha fez uma opção, sem consultar os pais, e tratou do tema em aula, e na época o professor regente da sala dela era homem. E isso causou um desconforto muito grande, ela ficou com muita vergonha. E ela passou umas 2 semanas, assim, porque mostraram cenas, assim, um homem inteiramente pelado, uma foto, não era nem uma ilustração, né? Mostraram uma série de coisas que eu não via. Eu pedi para ela para me descrever. Ela não gostou, aquilo não fez bem para ela, né? Não é trauma nenhum, a gente conversou sobre isso, etc e tal, mas eu não gostei, eu me senti desrespeitada, senti minha filha desrespeitada, meu marido desrespeitado, os nossos valores desrespeitados. Então, eu acho que seria muito importante que as famílias pudessem participar mais da educação dos filhos.
Então, não é todo mundo que tem tempo, as pessoas trabalham, as mulheres trabalham, às vezes as famílias foram feitas, então o pai está de um lado, do outro, o pai pensa de um jeito, a mãe pensa de outro. Isso é tudo difícil, não estou dizendo que é fácil, estou dizendo como deveria ser. Né? As famílias consultadas, deveria talvez ter um comitê de pais que conversa. Gente, tem WhatsApp para tudo, né? WhatsApp para comprar presente para a professora no final do ano, WhatsApp para combinar festas de aniversário. Por que não se circulam alguns temas, né? Então, por exemplo, quando a gente tem algum evento que causa comoção nacional, né? Inúmeros, uma tragédia, um acidente com muitos mortos, aquilo fica aparecendo dias e dias seguidos na televisão, uma grande polêmica da política, etc. e tal. Isso deveria ser tratado em sala de aula? Eu não sei. Se fosse para tratar, eu acho que os pais deveriam ser ouvidos, né? Por quê? O que acontece? Às vezes, na hora de abordar um tema, principalmente para alunos menores que se sentem intimidados ainda com a autoridade do professor, o que se vai ouvir em sala de aula é a opinião do professor, que não deve ser dada. O professor não tem que dar opinião de nada. O professor tem que dar a aula, monitorar o aprendizado do aluno, verificar se o aluno aprendeu, se o aluno não aprendeu, tentar novas formas de fazer com que ele aprenda. Mas ele não tem que chegar numa sala de aula e dizer, olha, não sei, né, como o caso recente daquele homem que foi assassinado dentro de um supermercado. Chegar na sala de aula e dizer, vocês viram aquele caso de racismo? Ninguém sabe exatamente o que aconteceu. Eu já perdi, nem sei se foi, né, porque depois eu não acompanhei a evolução das investigações. Houve um assassinato, é de interesse dos alunos essa notícia? Ou a gente está procurando uma desculpa para não dar aula? Porque o Brasil tem 200 dias de ano letivo, né? 200 dias dentro do ano letivo, 800 horas de trabalho previsto, né? 800 horas aula, mas essas horas de aula não são dadas nessa quantidade, né? Não são 4 horas efetivas de ensino por dia. Está aumentando o número de aulas que tem aula efetiva, mas ainda não são 4 horas de aula efetiva por dia. Então, nós vamos invadir a sala de aula com temas aleatórios pelo gosto do professor? Por quê? Né? Quem lhe deu esse direito? Então, eu vi isso também até, inclusive, na pós-graduação. Você está fazendo mestrado, a aula tem um tema. Então, aí o aluno desvia o tema, o professor não volta o tema, né? Porque aquilo lhe agrada, porque cai bem, porque dá oportunidade de fazer uma certa lavagem cerebral, né? Então, a sala de aula no Brasil, em todos os níveis, está muito desorganizada, né? Então, eu acho que as famílias o Brasil necessita como país, para o seu desenvolvimento econômico, social, de justiça social, etc., de um currículo. E os pais terão de se apropriar desse currículo. Para que isso aconteça, o currículo tem que ter uma linguagem muito fácil de entender. Como eu disse aqui, no segundo ano, tem que conhecer a notação matemática da fração, que é um númerozinho em cima, um tracinho, um númerozinho embaixo, e saber somar e subtrair frações de denominador até uma dezena, por exemplo. Qualquer pai entende isso, porque nós já temos na escola filhos de pais que, por pior que tenha sido a educação deles, foram pais que frequentaram a escola. Então, pelo menos, até a educação primária, alguma coisa esses pais sabem. Claro que nós vamos ter ali pais que, mesmo tendo frequentado a escola, mal sabem, né? Não sabem regra de 3, não sabem somar fração, etc. e tal. Mas, se o objetivo está lá, né? Se o objetivo depois está refletido no livro didático, o pai pode chegar e falar assim, faltando meu filho aprender isso aqui, né? Então, o que aconteceu? O Estado tomou conta, a gente botou todos os alunos dentro da escola, ou quase todos, mas o Estado não dá satisfação para as famílias, né? As escolas privadas, que também estão mergulhadas nesse mesmo contexto,
não se sentem cobradas em dar uma satisfação mais clara pelo acadêmico dos alunos, né? E, por outro lado, as famílias brasileiras não valorizam também o desenvolvimento acadêmico dos seus filhos. As famílias ricas, de uma maneira geral, tendem a confiar mais no seu capital social para fazer a vida dos seus filhos avançar profissionalmente, do que na meritocracia deles próprios, a partir de uma boa educação. Há muitos pais que não têm noção do que seria cobrar, o Estado não ajuda, a escola privada não ajuda, então a clientela cobra o quê? Quando pode, cobra se o bebedouro funciona, se a merenda está boa, se o uniforme sei lá o quê, se o filho de um não bateu no outro, né? Se tem campo de futebol, etc. Então, nós estamos cobrando ao Estado uma coisa muito pobre, né? Então, a relação nós temos como sociedade para evoluir, nós temos que melhorar a relação entre pais e escolas. De uma maneira geral, aumentar a cobrança dos pais em relação ao que as escolas oferecem aos seus filhos, em termos acadêmicos, principalmente, e em primeiro lugar. Depois que isso for resolvido, em outras questões, sei lá, que sejam, por exemplo, quadras esportivas, etc. e tal, né? É tudo muito bom, é o bom de ter, etc. e tal, mas sem a língua portuguesa aprendida em grande profundidade e sem a matemática, o país não vai para frente. E isso está muito claro, né? Está claro para nós que estudamos isso, graças a Deus, está claro para o presidente da República, né, que fala isso toda vez que fala de educação, ele sempre fala de 3 coisas, né? Alfabetizar, melhorar o PISA e o livro didático. Então, mostra que ele minimamente entendeu quais são os problemas mais graves. E nós, como família, temos que aprender a nos posicionar. Quando eu digo nos posicionar, não é judicializar, porque isso é outro inferno também, né? As escolas privadas, então, virou festa do caqui, praticamente, né? Não é isso, mas é escrever uma carta, juntar os pais, dizer, olha, não estou satisfeito, por favor, me explica melhor o que foi que aconteceu, né? Chegar um pouquinho desarmado também. Então, deputado, há muito o que se fazer. Não sei se o senhor quer dizer alguma coisa a respeito do que eu já disse. É muito trabalho, né, Ilona? É muito trabalho. Diante de tantos ataques que nós tivemos aí, principalmente nos últimos anos, mas eu acho que você fez aí do início ao fim, deu aí, na verdade, uma grande aula para nós aí, mostrando, né, que temos muitos desafios pela frente, principalmente sobre a educação, principalmente diante de realidades diferentes que existem no nosso país, seja por aspecto regional, seja pelo aspecto das desigualdades sociais que são muito gritantes. E nós temos aí um longo caminho pela frente, né, Ilona? Sim, sim. Sim, há muito o que se fazer. Então, eu acho importante que a gente consiga avançar em ter uma base nacional como o melhor, né, um novo documento, o mais rápido possível, que seja mais claro, que seja mais ambicioso, que os pais possam usar, para que eles se reflitam nos livros didáticos, porque a melhor ponte entre o que o formulador de política pública pensa em relação à educação, o que acontece em sala de aula e a participação dos pais na escola é o livro didático, aquilo deve unir os pais, né? Meu filho está aprendendo ou não está aprendendo? Porque aí o livro didático, por exemplo, quando ele é levado para casa e a criança tem uma lição para fazer, os pais podem se sentar ali com ele, acompanhar, mesmo que não conheça aquela matéria. Está entendendo ou não está entendendo? Precisa de ajuda, quer uma ajuda numa pesquisa, tem alguém que a gente possa chamar, às vezes um tio que conhece daquele assunto, etc. e tal. Isso une as famílias. Então, a questão do livro didático de alta qualidade precisa ser abordada de maneira cabal e muito uma revisão completa da qualidade do livro, do conteúdo dos livros, das proposições
ações, das atividades, porque o aluno aprende lá na sala de aula, porque nenhum professor tem tempo de produzir sequência didática, isso é uma ilusão. A vida do professor já é puxado o suficiente, já não é fácil ser professor, é uma pessoa que tem uma demanda física, até emocional muito grande, porque é um relacionamento humano, ela é a docência, né, ela é um relacionamento de interação humana muito profunda e longeva, né, porque o aluno passa um ano para o outro lado, depois tem encontro com os professores, às vezes, tem uma relação emocional, tem uma carga emocional forte, então o professor não consegue fazer todas as sequências didáticas, ele tem que ter um livro didático, ou vários, que ele possa compor, né, mas o livro didático é, sim, uma ponte entre o formulador de política pública, o que acontece na sala de aula, e a relação das famílias com o que acontece na escola. Então, as famílias podem ser de grande valia, podem ser realmente parceiros dos professores, se houver bons livros didáticos sobre os quais possam se debruçar junto com seus filhos. Ilona, eu quero agradecer você por toda essa contribuição, né, por essa tarde aqui conosco. E se a gente deixasse aqui, minha cabeça já está fervilhando aqui de várias perguntas que eu gostaria de fazer para você, e com certeza as pessoas também. O pessoal pode te acompanhar aí também pelas redes sociais, acompanhar todo o teu trabalho. E eu quero agradecê-la muito por estar participando conosco. Pode ter certeza, pode se preparar que nós vamos convidá-la aí, principalmente no ano que vem, quando retomarmos aí as atividades nas comissões, em especial na Comissão de Educação, que ali nós temos um grande campo de batalha para enfrentarmos ali. Deputada, eu queria agradecer muito o convite, eu adoro participar, estou sempre à disposição, assim que der, eu estava com uma questão familiar, e final de ano todo mundo fica doido, né? Mas eu gostei muito de participar, sempre que eu puder, eu estou sempre à disposição. Queria pedir, então, uma atenção particular do Legislativo, em seu nome, né, em ajudar as famílias todas que estão desesperadas para que os seus filhos voltem às escolas. O Legislativo Federal não pode tanto quanto os legislativos estaduais e municipais, mas pode também, né, fazer uma pressão nas suas bases e nos seus pares para que a gente tenha todas as aulas liberadas assim, como estava programado, que o início do ano letivo volte normalmente. Se nós tivermos que fazer algum rodízio, se as coisas estiverem muito, muito, muito difíceis em relação à pandemia, o que eu não acredito, mas eu também não tenho bola de cristal, pode se rever, pode se fazer rodízio, etc. e tal. A ciência está toda, já se sabe o que tem que fazer, o Ministério da Educação já lançou um guia com todas as possibilidades, então está todo mundo trabalhando. O que nós precisamos é voltar para as aulas. O que está sendo feito é uma maldade com os alunos, é uma maldade com a nossa juventude, com o nosso futuro. Não é possível mais aguentar as crianças fora da escola. Isso é muita injustiça. Então, eu termino isso aqui, nosso encontro aqui, agradecendo o convite, adoro participar, e fazendo esse apelo ao senhor e a todos que nos ouvem, vamos abrir a escola o mais rápido possível, assim que passarem as festas e que está para a data para a qual estava previsto o início do ano letivo. Ilona, eu quero agradecê-la, né, dizer que pode contar, sim, com o nosso apoio nesse sentido aqui no Congresso, e dizer que a tua fala está totalmente em sintonia com diversas mensagens que eu recebi no dia de hoje, principalmente por ocasião desse evento, desse encontro que nós estamos debatendo aqui, a família em diversos aspectos, mas foram muitas mensagens de pais, de mães, pedindo o retorno das atividades nas escolas. Então, é preciso que o poder público consiga olhar para esse aspecto da família e para esse apelo de centenas aí de pais, de famílias que querem o retorno das atividades, com a devida segurança que é necessária, mas, com certeza, nós precisamos retomar as atividades escolares, pois o prejuízo para essas crianças pode ser também irreversível.
ser também irreversível. Muito obrigado, viu, Ilona? Obrigada, tchau. Um Feliz Natal, um Santo Natal, que tenham ótimas reuniões para quem tem família, para quem não tem, para quem tem família grande e pequena, que possam estar juntos, fazer caridade, viver essa época, mesmo para que pessoas de outras religiões, que têm outras festas também agora no final do ano, estejam com as pessoas que vocês gostam, mesmo que seja um pouquinho à distância, mandem cartões de Natal, visitem, telefonem, estejam com as pessoas que vocês amam, porque elas não são eternas. Com certeza, com certeza. Um abração, Ilona. Tchau, obrigada, tudo de bom.